Bora lá. Continuando ainda sobre a tabela periódica, a gente viu aí sobre as propriedades da tabela periódica. A gente viu um pouco sobre a eletronegatividade, sobre o raio atômico, sobre a importância dos metais, alguns componentes ali dos elementos, e assim foi. Na questão 29 era com relação à eletronegatividade. Eletronegatividade, você já sabe que é o quê? É o que mesmo, hein? Lembra aí do nome, eletronegatividade. Eletro em química tem a ver com elétrons, carga negativa do átomo. Então, se eu estou falando em eletronegatividade, eu estou falando em a capacidade que o átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Toda vez que essa tendência é alta, eu vou dizer que o átomo possui alta eletronegatividade. E lá na sua tabela periódica, a gente já viu que a eletronegatividade ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso significa dizer que aqueles átomos que ficam na parte superior direita da tabela periódica vão ter maior tendência de atrair elétrons para perto de si. É claro que com exceção dos gases nobres. Então, lá na questão 29, a alternativa correta seria a letra C. Os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela, o famoso FON, que são o flúor, oxigênio e nitrogênio. Interessante lembrar que eles são fundamentais aí na manutenção da vida e também na origem da vida. Na questão 32, você tinha lá o seguinte: indique se os valores de eletropositividade são altos ou baixos para os grupos de elementos a seguir. Eletropositividade, ela é uma propriedade que inverte a eletronegatividade, ou seja, é a capacidade que um átomo possui de se afastar, né, dos seus elétrons mais externos ao formar uma substância composta. E nós vamos ver aqui que, neste caso aqui, essa eletropositividade ela vai aumentar conforme o raio atômico aumenta, tá bom? Então, considerando cada grupinho ali, a gente teria que analisar o número atômico deles, que no caso lá está pedindo qual seria ali, indique se os valores de eletropositividade são altos ou baixos para os grupos, tá? Então, a gente tem que falar de cada uma, né? O flúor, o bromo e a astato ali, você olhando lá na tabela periódica, deixa eu verificar aqui. Ok. Você iria ver que o flúor, bromo e astato teria baixo eletropositividade. Cuidado para não confundir com eletronegatividade, é o inverso. Conforme o raio atômico aumentar, ela também vai aumentar junto. Sua tabela periódica fica lá na última folha do seu livro de química. Você vai encontrar aqui. O flúor vai ter ali número atômico 9, né? O brom vai ter 35 e o astato 85. Então, ali baixa eletropositividade dentro desse grupo. Depois, na letra B, você vai ter alta eletropositividade. Deixa eu encontrar eles aqui. Ali, o rubídio e o césio. Eles já vão ter 3, 19 e... Não. 3, 37 e 55. Já vão ter alta eletropositividade. Já na letra C vai ter baixa e na letra D alta eletropositividade. Então, aumenta conforme o raio atômico também vai aumentando. Eletropositividade é essa capacidade que o átomo tem de doar elétrons em comparação a outro átomo. Na questão 33, a gente perguntar o que esses átomos aqui possuem em comum. Aqui você tem que lembrar o seguinte, gente. Aquilo que a gente fazia lá quando a gente começou a aprender o cálculo de partículas. Que quando eu tenho um íon, aliás, quando eu tenho um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, isso significa dizer que ele vai aparecer ali um númerozinho, e esse númerozinho ou vai aparecer com sinal de mais ou com sinal de menos. Se aparecer com sinal de menos, significa que ele ganhou elétrons. Como assim, professora? Elétron é carga negativa, então vai aparecer o sinal de menos. Se ele perdeu elétrons, significa que ele perdeu algo negativo, então vai aparecer com o número lá com sinal positivo. Só que a gente tem que lembrar que na hora de fazer a continha,
a gente usa o sinal inverso. A gente pega o número atômico e usa o sinal inverso na hora de fazer a continha. Então, vai ser 9 mais 1. Então, vai ser 11 menos 1. E vai ser 12 menos 2. É assim que a gente faz. Então, olha só. Os íons, esses todos aqui que a gente está vendo, possuem o mesmo número de elétrons na eletrosfera, considerando os dados, né, que foi dado na questão. O que vai acontecer? Você poderia fazer a própria distribuição, né? Ou você poderia fazer como eu fiz, tá? Fazendo a continha mesmo. Vou colocar aqui. Tá mais fácil. Seria lá 9 mais 1, que daria 10. 1 dá onde? Do lado do elétron, que não é aqui, ó. 1 menos. Lembra que na continha eu faço sinal negativo, contrário, melhor dizendo. Do sódio, que é o Na, lá tá 1 mais, significa que perdeu. Se eu tinha 11, porque o número atômico dele aqui é 11, ó. Então, vai ser 11 menos 1, que vai dar 10. Nem precisa fazer distribuição eletrônica, vai fazer a continha que você já ia acertar. Outro seria 12 menos 2, que daria 10 também. Então, na questão 33, todos eles têm em comum o que é a quantidade de elétrons. Já na questão 34, ele vai falar um monte de coisa para você. Aí ele te diz, dos metais de transição citados no texto, o que mais facilmente forma cátions. O que é formar cátions? Cátion é o átomo que perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele vai ficar positivo. Então, nós vamos dizer ali que os elementos de transição estão situados no bloco D da tabela periódica, logo vai ser a alternativa E ali, o titânio, que vai ser o elemento de transição que mais facilmente vai formar cátions. Deixa eu ver aqui se a questão está certa. 34. Isso. Vamos lá. Ok? Agora, na 37, você tinha que analisar um pouquinho mais. Ele falava, abaixo são fornecidas distribuições eletrônicas das camadas de valência dos átomos neutros X, Y, Z em seus estados fundamentais. E aí ele vai te dizer que o X vai ter essa daqui, o Y, o Y vai ter 6s1 e o Z vai ter 4s2, 4p5. A partir dessas informações, é correto afirmar que... Aí vamos analisar. A alternativa A está errada. Por quê? Porque o Y, na verdade, é um metal alcalino. E a letra A está dizendo que ele é um metal alcalino terroso. Por que eu sei que ele é metal alcalino? Porque ele terminou com S1, gente. Se terminou com S1, ele vai fazer parte do metal alcalino e não do metal alcalino terroso. Então, eliminou. B, os elementos X e Z, vamos ver lá. A alternativa B vai estar errada por quê? Porque X e Z pertencem a períodos diferentes, segundo e quarto, respectivamente. O X está no nível 2, não é isso? Maior nível. Então, ele não vai estar no mesmo período que Z, porque o Z está no quarto período, que é o quarto nível. Então, eliminou. C, o elemento X apresenta maior afinidade eletrônica do que o elemento Y. A alternativa certa é a C mesmo. A alternativa D está errada, porque X tem menos níveis do que Z. Logo, ele tem maior afinidade eletrônica. Quanto menos níveis, maior afinidade. A alternativa E está errada, porque todos os elementos nesse caso são representativos. X e Y Z são elementos de transição? Não, todos eles vão ser representativos. Tá? E a D, cadê? Que diz que cadê? Tá, a D está errada por quê? Porque, na verdade, eles ali, né, vão ter períodos, vão ter níveis, menos níveis, né? Um vai ter menos nível do que o outro. Então, isso significa dizer que Z é que tem maior afinidade eletrônica, e não o inverso. Tá? É Z que vai ter. Perdão, o contrário. O X que vai ter maior afinidade eletrônica porque tem menos níveis que Z, né? É o inverso. Tá? E agora, a letra C, que é a correta, que diz o quê? O elemento X apresenta maior afinidade eletrônica do que o elemento Y. Sim, por quê? Porque ele vai ter menos níveis. Tem menos níveis. Então, significa que ele vai ter maior afinidade eletrônica. Já o Y, ó, vai até o nível 6. Então, muda ali na situação. A letra C. Então, a afinidade eletrônica vai estar relacionada aos níveis de energia que
o átomo vai possuir na sua distribuição eletrônica. Essa era a última questão que a gente corrigiu aí sobre as propriedades periódicas. Aliás, tinha 39 também, né? E 40? Eita! Então, vamos ver lá a correção delas também, depois eu acrescento ali no arquivo. Achei que era só até 37. Na 39, você vai ter todo um contexto sobre efeito fotoelétrico, aí vai falar, segundo a posição na tabela periódica, os desses metais estão relacionados com o quê? Aí a gente vai ver ali o seguinte, letra A, o baixo valor do potencial de ionização desses metais, o alto valor da afinidade eletrônica, tal. Então, vamos ver aqui. Na verdade, vai ser exatamente a letra A, o baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais. Por quê? Porque o efeito fotoelétrico ele é exatamente essa emissão de elétrons de um material, que geralmente é metálico, quando ele é submetido à radiação eletromagnética. Já esse potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo, ou de um íon, isolado, só que no estado gasoso. Sendo assim, o baixo potencial de ionização dos átomos de metais favorece o efeito fotoelétrico e logo a sua utilização. E já na questão 40, a alternativa correta seria a letra A, o elemento que deve ter maior diferença entre o primeiro e o segundo potencial de ionização dentre esses citados é a letra A. Por quê? Porque o lítio ele apresenta maior potencial de ionização em comparação aos outros elementos, e é de se esperar que sua segunda energia de ionização seja também maior ainda. E, portanto, ele terá maior diferença entre o primeiro e o segundo potencial de ionização. Por quê? Porque a variação do potencial de ionização numa mesma família, ou seja, no mesmo grupo, vai aumentando, como, gente? De baixo para cima. De baixo para cima. E no mesmo período, na mesma linha horizontal. E da esquerda para a direita. Então, vamos lá. No mesmo grupo, na mesma coluna, vamos colocar assim, vai aumentar de baixo, opa, super reto. De baixo para cima, mesmo grupo, e no mesmo período da esquerda para a direita, ok? Conforme o íon vai se tornando cada vez mais positivamente carregado, é necessária uma energia cada vez maior para retirar o segundo, terceiro, quarto elétron. Desta forma, o segundo potencial de ionização é maior do que o primeiro potencial de ionização, e assim sucessivamente. E como o lítio vai apresentar um maior potencial em comparação aos outros elementos daqui citados, então ele também vai ter a maior diferença entre o primeiro e o segundo potencial de ionização.